Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado financeiro nessa terça-feira, dia 29 de junho. Na companhia, é claro, do meu parceiro aí de todas as tardes, Rafael Lara, que também vai fazer um giro em tempo real sobre o fechamento do mercado financeiro. São agora, 4 horas e 33 minutos e a gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado financeiro. Ibovespa segue operando em queda, vou até dar uma olhadinha aqui para a gente ver como é que ele está nesse momento. Segue operando em baixa, está operando um pouco acima dos 127 mil pontos e as ações da Braskem lideraram boa parte do pregão de hoje com a expectativa por propostas para venda. E o setor de varejo e administradoras de shopping centers registraram também fortes baixas em razão dos temores sobre um possível aumento mais acentuado dos juros. E agora a gente já chama ele, o Rafael Lara, que sempre tem informações aí sobre o que está acontecendo no momento no mercado. Rafa, fala pra gente como é que tá o Ibovespa nesse momento. Certo, Hanna, boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui no BMC Now. Hanna, de fato, você acabou de dizer, o Ibovespa hoje, ele está no dia ali de queda, nesse momento ele está operando uma leve queda de 0,26%, 127.094 pontos. Hoje ele bateu ali uma mínima de 126.184 pontos, quase caindo ali de 126 mil pontos, e uma máxima de 127.507 pontos, com destaque realmente para as ações aí da Braskem, da CSN, do Banco Inter, da Bradespar e da Local Web aí, entre as maiores altas do dia, por enquanto, Daqui a pouco a gente vai ver como é que ele vai fechar esse pré-fechamento, a gente vai cobrir tudo aqui no BMC Now, Hanna? Tá certo, Rafa. Vamos aproveitar então e dar um giro pelo mercado internacional, começando aí pelas bolsas estrangeiras. Eu tô vendo aqui, S&P 500 com alta, quase pouca, uma alta bem leve de 0,2%. Dow Jones com alta de 0,8% e Nasdaq com alta também de 0,30%. Vou dar uma olhada aqui como é que está o dólar nesse momento, com uma ligeira alta também de 0,28%, sendo comercializado a R$ 4,93. Vou dar uma olhadinha aqui também como é que está o petróleo, o barril do petróleo, com alta de 0,71%, sendo comercializado a $73 o barril. E seguindo com o nosso giro internacional, a plataforma de ensino de idiomas Duolingo protocolou o seu pedido de oferta inicial de ações junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e tem a pretensão de abrir capital na Bolsa Americana de Nasdaq, em Nova York. Com o ensino gratuito de idiomas, o aplicativo possui em seu portfólio 95 cursos em 38 idiomas, como inglês, espanhol, francês e italiano, e além, é claro, de outros idiomas menos falados, como o galês e o havaiano. Fundada em 2011, a empresa soma mais de 500 milhões de downloads ao redor de todo o mundo e no ano passado a plataforma registrou receita de 161 milhões e 700 mil dólares, com crescimento de 192% na comparação com o ano anterior. E só no primeiro trimestre deste ano, o acumulado foi de quase 55 milhões e meio de dólares, somando alta de 97% na base anual. E ainda de olho no mercado internacional, o vice-presidente do Fed lançou dúvidas significativas sobre a criação de um dólar digital e será divulgado um relatório informando mais sobre isso. A gente vai então até os Estados Unidos com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Com o Federal Reserve pronto para divulgar o relatório que está super esperado ainda neste verão sobre o potencial de criação de um dólar digital, o vice-presidente de supervisão do Banco Central disse ontem que tem dúvidas significativas sobre a ideia. O executivo do Fed, Randall Carles, expressou ceticismo sobre a maioria dos argumentos apresentados em favor da criação de uma moeda digital do Banco Central. Entre as desvantagens, Carter citou que estão os desafios se o público vai contornar os bancos tradicionais e ir direto ao Fed em busca do dinheiro digital. Nessa mesma linha, ele disse que os benefícios que os consumidores obtêm com a competição bancária pode diminuir se o Fed aprofundar mais no mercado digital. Além disso, ele se preocupa com o potencial de ataques cibernéticos facilitados pelo pagamento em criptomoedas. Os defensores
do dólar digital emitidos pelo Fed dizem que ele pode acelerar os sistemas de pagamentos, especialmente os pagamentos internacionais. Eles também citam como benefícios quem não tem acesso ao sistema de pagamentos digitais existentes irão poder usar a moeda digital. Então a gente acompanha esse desenrolar e os ecos dessa decisão que ainda divide opiniões. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E seguindo aqui com o nosso giro, o Grupo Votorantim anunciou hoje a aquisição da empresa Cimentos Balboa, localizada em Alconera, na província de Badajoz, na Espanha. O valor da compra realizada pela subsidiária espanhola Corporación Noroeste ainda não foi divulgado. E de acordo com a Votorantim, a cimenteira espanhola opera em 4 fábricas integradas, 2 de moagens, 1 para argamassas e várias fábricas de concreto e agregados. E possui também, ainda possui uma capacidade para a produção de mais de 1,5 milhão de toneladas de cimento por ano. A conclusão da operação agora está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias na Espanha, mas que conta, mas com 256 unidades industriais em todo o mundo. A Votorantim Cimentos é uma empresa nacional atuante nas áreas de material de construção, mineração, insumos agrícolas, coprocessamentos e gestão de resíduos, e encerrou 2020 com capacidade de produção de 53 milhões de toneladas de cimento. Vamos ver agora, antes da gente dar continuidade aqui com o nosso BMC Now, vamos ver quem está nos acompanhando aqui no nosso chat, Lembrando que você pode mandar perguntas, já compartilha também esse link com seus amigos, seus conhecidos, seus familiares, para que todo mundo fique bem informado, para que todo mundo também entre aqui com a gente, mande perguntas para interagir com a gente e também tirar dúvidas. Muitas vezes as dúvidas que o pessoal manda já tira a dúvida do pessoal que está nos assistindo também, que às vezes fica com vergonha de mandar pergunta. E hoje também, além do nosso, a gente não pode esquecer de falar do nosso portal também, que está sendo sempre alimentado com muita informação de qualidade, em primeira mão, pela nossa equipe aqui de redatores que estão sempre em busca do que há de melhor de informação. E a gente também vai repercutir o dia, com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Igor Cavaca, gestor da Warren, e também o analista técnico Leandro Petrocas, que vai fazer um panorama sobre os números que se destacaram nessa terça-feira. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, a Multilaser e a Intercement deram o primeiro passo para iniciar o processo de IPO. O Rafael Lara tem mais informações sobre essa nova oferta de ações. Rafa, fala aí pra gente se já tem uma previsão de quando essas empresas estreiam na Bolsa. Exatamente, Hanna. As companhias Multilaser Industrial e Intercement divulgaram o cronograma de suas ofertas públicas iniciais, mas ainda estão em processo de definir os preços dos papéis que estão previstos ali para entrarem em operação no mês de julho deste ano. E nas operações que podem movimentar ali mais de 5 bilhões de dólares. O preço das ações da Multilaser deverá ser definido até o dia 15 de julho, com estreia na Bolsa Brasileira prevista para o dia 19 também de julho. A oferta é 100% primária e os recursos irão ser destinados para a companhia e usados para o pagamento de dívidas, reforço de caixa e potenciais aquisições. Já a Intercement prepara uma captação secundária, ou seja, aquela que os recursos ficarão com o acionista vendedor. A Intercement Participações, o acionista vendedor, a Intercement Participações, que ali deve ter uma definição de units até o dia 14 de julho, com a estreia no novo mercado da B3 no dia 16 de julho. A coordenação da oferta ficará sob o comando do Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Bank of America, o JP Morgan e a UBS BB. Hanna. Obrigado, Rafa. E o Moldau Mais, anunciou o programa de recompra de até 10% de units. O Rafael Lara, como sempre, cheio de informações aí pra gente em primeira mão. Rafa, fala pra gente como é que esse programa vai funcionar. Exatamente, Hanna. O banco informou que o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra das suas units, que representam uma ação ordinária e 2 ações preferenciais para manter em sua tesouraria. O banco poderá adquirir até 10% dos papéis em circulação e até 4,43% da totalidade das ações emitidas. A aquisição será feita na B3 a preços de mercado até o dia 28 de junho do ano que vem, de 2022. Os recursos para a recompra de units virão da conta de reserva de capital.
De acordo com a companhia, o objetivo é maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital e garantir um maior retorno financeiro. As units serão retiradas de circulação e o montante destinado aos dividendos e juros sobre o capital próprio passam a ser distribuídos para uma quantidade menor de units. Hannah. Tá certo, Rafa. Obrigada, sempre atualizando aqui com a gente. Vamos falar agora um pouco sobre o setor aéreo. A Boeing anunciou hoje também a venda de 200 aviões 737 MAX para a United Airlines. E serão no total 150 aeronaves do maior modelo e 50 para atender o mercado de corredor único. Os valores do contrato não foram informados, mas com essa compra, a frota da United sobe para 380 aeronaves da família de corredor único. 30 já foram entregues no total. E eu volto a chamar o Rafael Lara, né, que sempre tem atualizações do mercado. O que você tem aí pra gente, Rafa? Hannah, a Ambipar, empresa de gestão ambiental, que inclusive estava no Zona Holofote no começo da semana, anunciou a compra da fatia remanescente de 50% da sua Transchile. A companhia adquirida atua há mais de 20 anos, com foco no atendimento a emergências ambientais em todos os modais de transporte. O valor da operação de compra dos 50% remanescentes da sua Trans é de 8 vezes o EV/EBITDA, ou seja, 100 milhões de reais que serão pagos à vista. A compra da primeira metade da empresa chilena ocorreu em 2010, mas o valor não tinha sido informado. A aquisição fará com que a Ambipar passe a atuar em um novo segmento no Brasil, o de pré-atendimento em casos de acidentes em rodovias. Hannah. E ainda, né, Rafa, falando sobre esse assunto, hoje pela manhã a Paula Moraes conversou no BMC News com o analista Vitor Savioli, que falou sobre o desempenho da Ambipar e avaliou também as aquisições recentes da empresa. Vamos acompanhar então o que eles comentaram sobre esse assunto. Eu queria falar sobre Ambipar. A empresa comprou aí, né, Dizal, não sei se eu estou falando certo a pronúncia, depois você me corrige, que tem atuação em vários países na área de mineração, construção civil. O movimento fez aí disparar as ações, né, da Ambipar. Ontem a empresa anunciou um aumento de posição também em outra empresa. Queria saber como que você avalia essas aquisições, você acha que a entrada da empresa em novos segmentos e países também, como que você viu tudo isso? Olha, a Ambipar é uma empresa nova na Bolsa, né? Ela atua em 2 segmentos, um de gestão de resíduos e o outro que ela chama de response, que é basicamente gestão de emergências, quando, sei lá, bate algum caminhão na estrada e começa a vazar componentes químicos, ela vai lá e, enfim, faz aquela recomposição e não ajuda a impactar o meio ambiente. Essa empresa que ela comprou no Chile, ela comprou a Dizal e mais uma, são empresas de gestão de resíduos, que é mais ou menos aí metade das vendas que a companhia tem, a empresa fez uma aquisição transformacional, né? Por que transformacional? Porque as outras aquisições que ela já vinha fazendo, até mesmo antes do IPO, eram aquisições menores, e essa de fato é uma aquisição bastante grande, então ela vai praticamente dobrar de tamanho no segmento, as vendas que ela tem nessa parte de gestão de resíduos, e a empresa vem fazendo boas aquisições, são aquisições aí que ela consegue fazer a múltiplos bem menores que ela tem atualmente listado em bolsa, então são aquisições que agregam valor ao acionista, e também ela consegue implantar o modelo dela de gestão e melhorar a própria empresa depois da aquisição. Outra coisa interessante é que ela tende a manter as pessoas-chave da mesma gestão nas empresas adquiridas, para não perder ali, enfim, o histórico e também compartilhar melhores práticas e tudo mais. Então foi uma aquisição bastante importante, eu vejo com bons olhos, dá um pouquinho aí de receio, né, porque é uma empresa que também não é tão grande assim, então aquisições muito grandes a gente sabe que dá mais trabalho, não é tão fácil quanto aquisições menores, grande parte disso ela vai acabar financiando com dívida. Agora, a Ambipar é uma empresa que ela vem entregando mais do que ela tem prometido na Bolsa, né? Então, por isso que a gente, se você pegar o preço da ação, a gente vê que a ação subiu bem já, quase dobrou de preço, mas é uma empresa que vem, enfim, executando bem. Outra coisa importante é que ela tem praticamente agora quase 40% das receitas vindo fora do Brasil. Então,
ela é uma empresa diversificada nos setores. Ela tende a ser aí as maiores, por exemplo, aqui no Brasil ela é maior, no Chile agora ela vai ter uma presença relevante também, mas é um segmento que ainda tem muito para crescer. Então, eu vejo com bastante bons olhos a companhia e tudo que ela vem fazendo. Uhum. E, inclusive, essa foi a 16ª aquisição, né, da Ambipar, que ela fez desde o IPO. A empresa aí está mostrando bastante, parece que ela está bem focada aí nessa expansão, consolidação das atividades, né, Savioli? Qual que é a sua opinião sobre essa estratégia especificamente? Você acha que a Ambipar ela tem potencial de se tornar uma das maiores referências em ESG? Olha, ela ainda é muito pequena para a gente falar que ela vai se tornar uma das maiores, né? E depende também do qual segmento do ESG que a gente está falando, né? Se a Suzano começar a vender lá créditos de carbono, vai ser a maior do mundo, por exemplo, né? Então tem várias empresas nisso daí. Mas o que eu acho bastante interessante da Ambipar é que, principalmente nessa parte da gestão de resíduos, ela atua de uma forma muito interessante, que ela de fato, cria uma operação dentro das empresas dos clientes, e aí não só ela, enfim, dá um destino melhor para o resíduo que a empresa acaba produzindo, mas ela consegue criar novos produtos, ela recicla, enfim, consegue ter uma economia circular, então é extremamente interessante. Acho que assim, se a gente for pegar num prazo mais longo, 10, 20 anos, acho que potencialmente aqui no Brasil, com certeza, ela pode ser uma das maiores em ESG, com esse foco dela mais alternativo, que é de fato aí criar uma economia mais circular e atuando há bastante tempo e junto com grandes clientes. Então, como isso está se tornando cada vez mais uma preocupação dos próprios clientes, ela meio que acaba também se beneficiando por tabela, porque mesmo antes de toda essa onda ESG e tal, ela já fazia isso. Então agora ela está aí com ventos favoráveis, com certeza. Tá certo, você acompanhou o analista Vitor Savioli comentando sobre as aquisições da Ambipar hoje pela manhã no BMC News. E agora eu vou chamar o Rafael, são 4 horas e 50 minutos, né? A gente está caminhando aí para um fechamento de mercado. Rafa, fala para a gente como é que o Ibovespa está nesse momento, dá um panorama para a gente, como é que estão os papéis também. Exatamente, Hanna. Bom, agora são 4 horas e praticamente 50 minutos, né? Igual eu tinha falado mais cedo, o Ibovespa ele tem passado, né, nessa semana por uma semana de bastante volatilidade, né? Ontem a gente já tinha visto um mercado com uma volatilidade que fechou uma leve alta. Hoje ele também teve uma forte movimentação ali, todo mundo, né, no meio do dia chegou ali numa mínima de 126.184 pontos, né, quase, né, o mercado hoje ele então fechou numa forte queda, mas ele agora está respondendo e está quase fechando agora numa leve queda de 0,24%, 127.129 pontos, né, o que é basicamente uma neutralidade, né? A gente pode até ver depois na divisão setorial para entender exatamente então o que realmente movimentou o dia, com as altas aí do dia, com Braskem com alta de 4,97%, quase 5%, Banco Inter com uma alta de 4,06%, CSN com uma alta de 3,98%, Bradespar com uma alta de 2,70% e Localweb com uma alta de 2,66%. Já entre as maiores quedas temos ali BR Foods com uma queda de 3,48%, Iguatemi com uma queda de 3,42%, Ultrapar com uma queda de 3,39%, Sabesp com uma queda de 3,11% e Multiplan com uma queda de 2,83%. Hanna. Obrigado, Rafa. Vamos dar continuidade, então, aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o Igor Cavaca, gestor da Warren, que vai comentar aí com a gente esse cenário do mercado dessa terça-feira. Igor, primeiramente, obrigada, né, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Ana. Quando precisarem, estamos aqui para discutir um pouquinho sobre o mercado. Opa, obrigada. Pode ficar à vontade aqui, pode falar o tempo que você achar necessário. Igor, vamos começar, né? A gente tem visto o Ibovespa sofrendo uma volatilidade por conta do avanço, né, da vacinação, mas também com a variante Delta dando um certo receio aí nos investidores. Queria que você me falasse como é que você enxerga esse movimento do mercado, né, a longo prazo, e se o investidor deveria ficar mais cauteloso com a renda variável. Então, acho que quando a gente fala
Nessa semana e na semana passada também, acho que a gente viu bastante volatilidade muito relacionado não só à questão do Covid, mas também à questão política, né? Eu acho que aqui no Brasil, mais do que a Covid, pega mais a questão do movimento das incertezas políticas que começaram a se aumentar, principalmente a partir da semana passada, né? Quando a gente olha para a Covid, a gente tem aí mais uma variante que traz sempre aquele clima de incerteza, né? Mas que tem sido entendido como que é um movimento que, apesar de ele impactar, talvez, a reabertura que a gente está vendo de forma mais efetiva no mundo todo, ele não tem tanto impacto, dado que a gente já está lidando dentro de uma situação onde a gente já está trabalhando com a Covid, a gente já está utilizando das medidas de proteção, a gente já está também com vacinação em massa, a gente já viu algumas vacinas sinalizando que elas também são contra essa nova variante, né? Então, acho que quando a gente fala da Covid, ela tende a impactar mais até o mercado internacional, principalmente lá onde ela está afetando mais, que é mais lá no lado asiático, do que aqui, efetivamente, aqui no Brasil, tá? Aqui o que eu vejo principalmente na última sexta-feira e essa semana, a gente tem aumentado consistentemente a incerteza em torno aí dos movimentos políticos, né? A gente teve também a questão da reforma tributária, que também traz um pouquinho mais de incerteza. Há um entendimento de que, de certa forma, ela ajuda, na verdade, alguma parcela da população, mas prejudica outra, né? Então, o que a gente vê, principalmente ali na reforma, as empresas conseguem receber um pouquinho de recurso, no entanto, isso vai impactar diretamente o fluxo de capital, que ele vem principalmente via investidor, né? Então, de certa forma, o que a gente entende é que o investidor ele sai um pouco prejudicado dentro nessa proposta da reforma tributária e que isso aí tende, então, a impactar também a Bolsa que a gente está vendo. A Bolsa, eu acho que ela está um pouco neutra, se a gente for colocar, ela está mais negativa, mas ainda a gente não viu nenhum movimento consistente para onde ela vai, né? Eu acho que a gente ainda tende a ver um pouquinho mais de volatilidade nas próximas semanas, à medida que a gente for ver, principalmente, eu acho que a discussão do caso da Covaxin vai ser uma discussão importante e o desenrolar desse movimento pode trazer bastante volatilidade para a Bolsa, muito em face, a gente não sabe como que os políticos vão performar dentro desse cenário, né? Isso pode implicar aí num movimento, talvez um movimento fiscal mais negativo para o país, e é claro que isso pretende implicar numa saída de capital estrangeiro. No entanto, eu acho que dessa forma, se colocando de forma mais resumida, eu acredito que, de fato, hoje eu vejo o cenário político muito mais dominante no mercado de bolsa do que, principalmente, essa variante da Covid-19. Tá certo, ó. Eu vou passar a bola aqui, chamar, na verdade, para a nossa conversa o Rafael Lara, que sempre tem aí muitas perguntas. Rafa, pode dar aí. Perfeito, Hanna, obrigado. Novamente, seja muito bem-vindo aqui, Igor. Igor, eu queria comentar um pouco sobre as ações da Braskem, né, que eu até vou pegar aqui novamente. A Braskem que hoje está fechando como a maior alta do dia, né, com uma alta agora de 4,80%, depois da expansão do prazo de recebimento das propostas iniciais para 9 de julho. Qual a sua opinião sobre o case da empresa? Você acredita que ela deve aí surfar nesse ciclo de alta das commodities também, né? Que hoje, inclusive essa ia ser até a minha segunda pergunta, né? Com essa alta hoje também a gente viu o CSN hoje com o ciclo de alta das commodities. Quanto que você acha que a Braskem pode surfar nesse ciclo e como que, na sua opinião, o investidor deveria olhar esse mercado? Eu acredito que ela já vem surfando, né? Ela teve, ano passado, ela foi muito impactada pela questão ambiental que ela viveu no ano de 2020, né? Mas depois ela vem se recuperando muito em face. Acredito que muito em face ali também a aprovação do plano de infraestrutura do Biden. Então, é um plano que tende a requisitar muito do insumo que a Braskem produz e tende nessa busca de uma realização de diversos investimentos, ela está muito bem posicionada no setor. Então, entendo que, ainda que a gente está vendo, ela tem uma parcela da sua produção dolarizada, ainda que a gente vê essa queda que a gente está observando já há 2 meses no dólar aí,
a gente ainda está muito barato frente aos olhos do mercado internacional, né? A gente ainda entende que o dólar em termos reais o real em termos reais está muito desvalorizado frente ao dólar, e isso ainda torna essas empresas, principalmente as empresas de commodities, muito bem posicionadas, principalmente para o ano de 2021, e entendo que isso deve continuar pelo menos até o ano de 2022, à medida que a gente for vendo essa série de planos fiscais e um pouquinho monetário, mas essas buscas de planos de infraestrutura por boa parte dos governos mundiais a serem implementados. Então, se a gente tem um plano gigantesco acontecendo lá nos Estados Unidos, que vai requisitar muita matéria-prima e muito material para a produção e para a construção de infraestrutura, e ela está muito bem posicionada nesse setor. Então, eu entendo que ela continua a surfar esse movimento aí, onde a gente tem um dólar, ainda que levemente mais desvalorizado agora, né, frente a 2 meses atrás, mas ainda muito alto frente ao que a gente esperava que a moeda fosse, de fato, em termos reais. Então, eu entendo que ainda ela vai estar bem posicionada. Perfeito, Igor. E agora eu queria mudar um pouco de assunto para falar um pouco sobre a expansão dos bancos digitais, né? Hoje, mais um dia, a gente viu uma alta aí, forte alta, né, do Banco Inter, com uma alta de 3,85%. Você acredita que com essa expansão dos bancos digitais, os grandes bancos perderão força ou eles vão acabar até mesmo surfando, né, nessa maré, né? A gente vê o resultado, por exemplo, do Bradesco, né? O Bradesco que tem expandido cada vez mais sua franquia do Banco Next, ou também o Itaú, né, que mudou seu modelo de varejo ali, né? Ele fala que agora que é uma digitalização maior. Você acredita que então isso vai impactar os bancos de uma maneira negativa ou eles vão acabar se mudando para ter uma maré de digitalização também na sua franquia? Nesse sentido, eu acho que a gente está vivendo, acho que a subida do Banco Inter também vai muito a questão do C6 ontem, né? Então a gente viu aí um grande banco norte-americano entrando no varejo do país via um banco digital, né? Eu acho que isso é uma sinalização mundial do investidor estrangeiro para o Brasil muito forte, né? E isso acabou, eu acho que boa parte dessa percussão aí do Banco Inter foi que ele é quando a gente considera banco digital, um dos bancos digitais aí mais bem estruturados, que tem uma boa gama de produtos, né? E a boa parte do movimento, eu acho que ele também está mais direcionado ao consumo, né? Então, quando a gente olha banco digital para os bancos atuais, eu acho que os bancos atuais eles estão se digitalizando e é necessário que eles se digitalizem, principalmente a partir do movimento que a gente viu ano passado. Né? Ano passado a gente teve um movimento forçado de digitalização de toda a população mundial. Então é necessário que os bancos eles continuem fazendo esse movimento. No entanto, a gente vê que esses bancos digitais eles já estão melhores posicionados nesse sentido, porque quando a gente olha, e acho que é muito importante, quando a gente olha para o Banco Inter, a gente não está olhando só para uma empresa, talvez, ali do setor financeiro, né? Mas talvez para uma empresa do setor de consumo também. Então, ele já está oferecendo uma gama de outros produtos que antes não eram disponíveis nos produtos bancários comuns, né? Então, acho que é essa a principal discussão que a gente vai trazendo à tona. A gente já começou a ver os principais bancos começarem a se mover, começarem a se digitalizar, mas quando eu acho que a gente compara os principais bancos digitais, que eu acho que a gente pode considerar aí o Banco Inter, a gente pode trazer o C6, o BTG Pactual, acho que ele também tem se movimentado, eu acho que ele está um pouquinho à frente nos bancos, nos bancões, podemos dizer assim, ele já está um pouquinho à frente deles nessa busca do varejo, mas eu acho que eles já estão muito mais bem posicionados do que efetivamente os grandes bancos brasileiros, que eles estão agora nesse movimento de buscar, então, ofertar mais produtos, ofertar produtos diferentes que eles vinham ofertando. E eu chamo a atenção também que agora a gente vai começar, principalmente, a implementar a questão do Open Banking. Então, boa parte da informação financeira ela vai estar disponível para todo mundo. Então, isso torna também, facilita bastante, torna muito mais eficiente o mercado de crédito no país. Então, isso permite que talvez esses bancos digitais que talvez ainda não tem grande parte da informação que ela vai estar centralizada em boa parte desses grandes bancos, onde as pessoas já possuem conta e já tem histórico ali durante muito tempo. Isso pode começar, então, essa informação ela pode fluir para esses bancos e pode facilitar, inclusive, a oferta de crédito e a expansão deles
mais nesse sentido do que no fluxo contrário, eu diria, porque boa parte desse conjunto informacional já está na mão dos grandes bancos. Então, eu entendo que, de fato, eles vão precisar de se digitalizar, não acho que é mais um questionamento, eles precisam para que eles consigam acompanhar, de fato, um movimento revolucionário que está acontecendo em todo o setor, tanto o setor bancário quanto também todo o setor financeiro. Então, as empresas também de investimento, a gente está vendo um movimento bem parecido acontecer, uma série de aquisições, uma série de fusões estão acontecendo no segmento, muito em face que a gente está vendo essa mudança bastante significativa no setor financeiro como um todo. Tá certo, Igor. Ainda sobre o Banco Inter, né, que agora, né, igual você bem disse, ele está numa alta, justamente por conta dessa história também do C6 Bank ter sido comprado pela JP Morgan, né, uma parte do C6 Bank. Só que o Nubank, né, que é o rival do Banco Inter aqui no Brasil, ele está abrindo capital lá nos Estados Unidos, né, trazendo ali uma proposta ali que muitos investidores podem acreditar que seja prejudicial ao Banco Inter, né, teoricamente, já que é um rival, enfim, poderia estar expandindo sua renda, poderia estar expandindo sua receita. Como é que você acredita que essa expansão do Nubank, principalmente lá fora, pode acabar impactando esse papel do Banco Inter? Você acredita que o investidor deveria ficar preocupado em relação a isso? Então, eu acho que a gente tem um mercado muito amplo, tá? E acho que talvez a discussão ela seja mais relacionada a bancos digitais e bancos convencionais do que efetivamente bancos digitais brigando entre si. Acho que isso vai acontecer, mas antes disso acontecer, a gente vai ver uma parte do fluxo dos bancos convencionais correndo para os bancos digitais. E eu acredito que esse fluxo inicial que vai, então, delimitar como essas empresas digitais vão ser precificadas. Então, é claro que quem trouxer a maior quantidade de fluxo de capital, de correntista, desse antigo mercado financeiro para esse novo, ele tende a performar melhor, né? Mas eu entendo que a briga entre eles ainda não está muito clara. Por quê? Porque hoje, se a gente for considerar os principais produtos, eles são um pouquinho mais homogêneos, né? Quando a gente pensa em banco, a gente costuma falar sobre a conta, sobre o crédito, sobre o cartão de crédito, entre outros produtos financeiros, que em geral eles têm um custo no banco convencional, que quando a gente vai para esse segmento de bancos digitais, a gente vai ver que boa parte desses serviços eles têm custo zero. Então já é, de certa forma, um produto mais homogêneo nesse subsetor aí do setor financeiro. Então, eu entendo que esse vai ser o primeiro movimento, então acho que um movimento geral seria, todo mundo vai começar a precificar mais os bancos digitais do que os convencionais, porque eles entendem que vai ocorrer esse fluxo do banco convencional para o digital, para posteriormente a gente então começar a discutir entre essa concorrência intrasetor ali, onde de fato os bancos digitais vão estar brigando consigo mesmo, tanto na questão de oferta de novos produtos, quanto também aí em abarcar uma maior quantidade de clientes, que hoje está muito mais concentrado nesses bancos convencionais. Tá certo, Igor. E agora, falando um pouco sobre as maiores quedas do dia, né? A gente teve Iguatemi ali registrando uma queda de 3,71% e, se nada mudar, deve ser a maior queda do dia. O quanto você acha que impactou nas ações, não só dela, mas como de todo o setor, a variante Delta, né? A questão ontem, a gente já tinha trazido aqui no programa que a OMS mudou, né, a sua recomendação, falou que os países que estão avançando na vacinação continuem utilizando as máscaras por conta da variante Delta ser extremamente perigosa. O quanto que você acha que o investidor desse setor, né, de shopping centers deveria ficar atento a essas mudanças, ou agora esse é um momento perfeito para ele comprar, né, e segurar aí com o avanço da vacinação? Então, é sempre importante a gente avaliar como está o fluxo de novos casos. Eu acho que aqui no Brasil a gente é um pouquinho diferente do mercado internacional. A gente acabou não conseguindo uma redução expressiva. A gente ainda está com novos casos crescentes e mortes acontecendo diariamente. Então, é até ruim falar, mas eu acho que a gente acabou normalizando um pouco mais a questão do Covid do que o resto do mundo, né? Muito em face por a gente ser um dos principais focos aí de Covid no mundo. Então, acho que isso acaba levando o mercado a talvez colocar e
tornar, considerando probabilisticamente essa nova variante como uma coisa menor do que efetivamente o mercado financeiro internacional tende a precificar, tá? Hoje eu vejo que o setor também, principalmente desde sexta-feira, ele está sendo muito impactado, muito fácil a questão da possível cobrança de impostos dos FIs, né? O mercado de shoppings, ele está no meio de duas grandes estruturas, que é a estrutura de consumo e a estrutura imobiliária também. Então, ele tem uma estrutura de produção e de geração de receita muito relacionado ao mercado imobiliário, mais até talvez do que o mercado de consumo, né? Mas acaba que essa movimentação que a gente viu tende a tornar muito menos eficiente, né? Mais ineficiente os produtos imobiliários e também as empresas que se favorecem de aluguéis de grandes imóveis, né? Então, acho que isso está muito mais relacionado, hoje a queda está muito mais relacionada ainda à interpretação do mercado com relação ao que de fato vai acontecer a partir ali da reforma tributária, né? Se vai passar, se não vai, como que isso vai ser discutido no Congresso efetivamente, para efetivamente a gente voltar a reprecificar. Mas é claro que a gente também está sempre acompanhando possíveis movimentos que tendem a fechar o mercado, né? Então, isso é um movimento que vai impactar o setor de consumo também diretamente, e os shoppings ali bastante atrelado a como eles são um ambiente físico para consumo, eles também vão ser bastante impactados. Eu acredito que isso ainda é uma repercussão maior dessa possível variante Delta, ela tende a impactar mais nas próximas semanas do que ela impactou até o momento. Tá certo, Igor, muito obrigado. Vou passar agora aqui para a Hanna. Hanna, vai daí. Obrigado, Rafa. A gente vai fazer uma pausa aqui, bem rapidinha com o Igor, para a gente fazer, né, o nosso giro de notícias aqui no BMC Now. A Cielo convocou uma Assembleia Geral de Debenturistas para votar uma possível antecipação da data de vencimento das debêntures de 18 de junho de 2022 para o dia 4 de agosto de 2021. Segundo o comunicado divulgado, a Assembleia deve votar ainda a alteração da quantidade de parcelas, assim como o cronograma da data de pagamento da remuneração das debêntures. E a plataforma de Gympass recebe novo aporte de fundos de investimentos. O Rafael Lara tem mais informações para a gente sobre isso. Hanna, especializada em saúde e bem-estar corporativo, a plataforma Gympass anunciou hoje uma nova rodada de investimento na casa dos 220 milhões de dólares, acabou avaliando a companhia em 2 bilhões e 200 milhões de dólares, o dobro do valuation que foi alcançado na sua última captação feita em junho de 2019, antes da pandemia do novo coronavírus. O aporte é uma aporte série, né, e trouxe novos investidores, mas contou também com a participação relevante de quem já estava no quadro de acionistas. Na contramão de academias físicas, o Gympass cresceu durante as fases mais restritivas da pandemia no país. A preocupação das empresas com a saúde física e mental de seus funcionários fez com que mais corporações aderissem ao serviço. Com 1.000 novos clientes em 16 meses, somando mais de 3 mil clientes corporativos, a plataforma, que já está presente em 10 países, vem tendo ali relatado, né, um crescimento mensal de 2 dígitos, com recorde no mês de maio, com mais de 4 milhões de visitas a academias e estúdios. Hanna. Obrigado, Rafa. O mercado de seguros divulgou faturamento de 10 bilhões e meio de reais ao longo do mês, com destaque para seguros de vida. Uma pesquisa do IRB Inteligência, baseada em dados da SUSEP, mostra que o setor cresceu 17,3% em abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados seguem a tendência positiva registrada no primeiro trimestre. Vamos agora, né, chamar o Rafael Lara. A gente está caminhando aí para um fechamento de mercado. Na verdade, já fechou, são 5h11 agora. Rafa, fala aí para a gente como é que o Ibovespa fechou nessa terça, continuou em queda. Conta aí para a gente. Hanna, parece que desde o começo do programa, novamente, a gente foi pé quente com o Ibovespa, né? O Ibovespa agora, ele está praticamente na neutralidade, né? Numa leve queda de 0,08%, a 127.326 pontos. Quase renovando ali a máxima do dia. Entre as maiores altas temos Braskem, que disparou ali para casa dos 5,36% de alta, Banco Inter com uma alta de 4,13%, CSN com uma alta de 4,10%, Bradespar com uma alta de 2,64% e Localweb com uma alta de 2,11%.
Já entre as maiores quedas, temos ali a Iguatemi, igual a gente estava bem comentando agora com o Igor Cavaca, com uma queda de 3,71%, a Ultrapar com uma queda de 3,44%, BR Foods com uma queda de 2,95%, Sabesp ali também com uma queda de 2,9%, né, agora indo aos 3%, agora nesse aftermarket, e também a Multiplan com uma queda de 2,74%. Hanna. Obrigado, Rafa, sempre trazendo atualizações aí, né, do pré ao fechamento do mercado financeiro. A gente volta então, né, à nossa conversa com o Igor Cavaca. Igor, nós estamos vendo aí, né, o movimento do dólar, com ele saindo ali dos R$5. Como é que você acha que isso pode afetar as ações de empresas com receita dolarizada? Então, acho que indicador, hoje a gente teve um indicador bastante importante relacionado à questão do dólar, né, que eu acho que foi o GPM. A gente já viu um arrefecimento aí daquela tendência bastante forte que a gente estava vendo no índice de preço, que está muito relacionada à dolarização dos produtos, né? Então, em geral, é relacionado ao índice de atacado, que é muito baseado e muito balizado pelo valor da moeda. E o que a gente tem visto primeiro, a gente tem duas tendências bastante interessantes. Nos últimos 2 meses, a gente começou a ver uma queda do dólar. Entendo ali que muito em face, uma parte é o investidor estrangeiro voltando para o Brasil, à medida que a gente está vendo essa Selic subindo. A gente já entendeu, acho que o Banco Central já deixou bastante claro que ele vai adotar uma política mais conservadora e que tende a continuar esse movimento de alta, e isso tende a trazer muito investidor internacional que saiu muito fácil, porque a gente abaixou muito a nossa taxa de juros. A gente estava com uma taxa de juros real aqui negativa no país, e isso acabou afugentando muito investidor estrangeiro, tá? Outra parte nesses últimos 2 meses também a gente viu um movimento até mais positivo, as expectativas estavam mais otimistas com o mercado de bolsa, e isso também atraiu um pouquinho de capital externo, tá? Se a gente olhar essa semana o dólar já deu uma certa... Talvez teve um direcionamento mais neutro, né? Muito em face ao aumento das incertezas políticas, tá? Então, o que eu vejo para os próximos semanas/meses? Primeiro, a gente tem que acompanhar a questão da incerteza política, que ela tende a impactar negativamente aí na moeda, então a moeda tende a subir, caso a gente continue vendo esse aumento de incerteza relacionado ao movimento político, também relacionado a como vai se dar, como estará o ambiente de realização de negócios brasileiro. A gente tem a crise hídrica, que também é um fator bastante importante na continuidade do nosso crescimento, que, vale dizer, tem sido cada vez mais esperado crescimentos maiores a cada nova expectativa dos focos. Então é importante a gente salientar isso, que isso tende a ser positivo para o câmbio, tá? Mas acho que isso chama bastante atenção a gente acompanhar como vai se decorrer essa questão da crise hídrica, porque ela tende a impactar negativamente a produção, e isso tende a gerar um impacto negativo no câmbio. E muito em face também as próximas reuniões do Banco Central. Hoje a gente já entende que ele vai cumprir aquele viés mais conservador que ele tem dado aí nas reuniões e nas atas também, talvez com um aumento até um pouquinho maior do que ele veio dando até agora, muito em face aí, principalmente a questão da crise energética, né? Então a crise energética pode impactar a inflação, e talvez ele vai ter que se mover um pouquinho mais forte na próxima reunião para contornar isso. Então, acho que boa parte desse movimento já está começando a ser precificado aí pelo mercado, e isso tende a impactar o dólar também. Vejo um pouquinho aí, acho que o investidor ele tem que estar mais atento a esse decorrer desses dois movimentos, mas eu vejo que no curto prazo a tendência é mais de queda do que de alta. Tá certo. Igor, vou passar a bola aqui novamente para o meu parceiro Rafael Lara, que sempre tem perguntas aí bem preparadinhas. Rafa? Tá certo, Hanna, obrigado. Fala, Igor. Bom, a gente tem visto as ações de empresas aéreas como a Azul sofrendo nos últimos 5 dias, né, com uma queda ali de mais de 6%. Como você enxerga o setor das empresas aéreas, Igor? O setor é um setor que sofreu bastante, tá? Eu entendo que, à medida que a gente vai ampliando a vacinação, a gente viu... Até a gente estava com uma expectativa inicial que a vacinação fosse mais rápida, depois a gente alterou um pouquinho a expectativa para uma vacinação mais demorada, e agora a gente tende a ampliar, a gente tende a tornar a expectativa que ela vai ocorrer um pouquinho mais rápido do que já estava precificado no mercado, tá? Acho que as empresas aéreas surfaram bastante
nos últimos meses, muito em face a essa vacinação mais forte que a gente estava observando, e isso implica que a gente vai começar a reaquecer muito o setor de turismo, né? Eu entendo que a gente passou 2 anos, podemos dizer assim, vamos estar aí próximo a 2 anos, num ambiente onde ocorreram medidas de isolamento social, ocorreram uma redução das interações sociais do ser humano, né? E a gente entende que isso, à medida que isso for permitido, podemos dizer assim, dentro de um aspecto mais cultural, a sociedade ela vai voltar a interagir e a questão das viagens ela tende a se tornar muito favorável nos próximos meses. Além disso, a gente viu também o setor passando por um momento aí de aquisição e fusão. Acho que nesse momento de crise a gente sempre tem esses movimentos de fusão e aquisição, e o nosso entendimento é que como o que não conseguiu sobreviver já está no preço, já foi incorporado, já foi comprado por alguma outra empresa, e as empresas que continuam no mercado, elas tendem, então, a conseguir ganhar um maior market share e conseguir também ter maior poder de definição de preço. Então, eu entendo que isso é mais positivo para o setor para os próximos meses. Eu entendo que, apesar da gente estar vendo um período mais negativo, as empresas, à medida que a ampliação a redução das medidas de isolamento forem acontecendo, elas tendem a voltar a performar. Tá certo, vou passar agora a bola aqui para a Hanna. Muito obrigado, Igor. Igor, então vamos lá, né? Só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores, né? Considerações finais em relação aos próximos dias também. Vejo assim, o mercado internacional está bastante otimista. A gente tem visto aí que as bolsas, principalmente as bolsas norte-americanas, têm aí apresentado recordes atrás de recorde, muito em face aí a uma expectativa mais positiva com relação ao crescimento mundial de 2021. Amanhã a gente vai ter um relatório de empregos norte-americanos, é um indicador bastante importante para o investidor continuar, para o investidor avaliar, né, porque ele pode sinalizar aí se essa tendência mais positiva ela tende a continuar ou não. E acho que isso tende a movimentar muito tanto a Bolsa norte-americana quanto a Bolsa brasileira no dia de amanhã. Um resultado muito positivo tende a sinalizar aí que esse movimento mais altista tende a continuar. No Brasil chama atenção bastante aí, acho que a incerteza política. A gente viu a Bolsa nos últimos dias performar em direção oposta ao do mercado internacional, muito em face aí a um ambiente doméstico mais incerto e mais complicado, principalmente aí muito relacionado ao cenário de uma incerteza política e da questão da crise hídrica, que tende a continuar se desenvolvendo aí nas próximas semanas. E também junto ali a questão da reforma tributária, né? Como que ela vai se decorrer ao longo dessas próximas semanas vai ser bastante importante para a gente ver um movimento na Bolsa. Do lado positivo, a gente teve aí a arrecadação também vindo muito acima do esperado, que é bastante bom, principalmente aí no lado fiscal brasileiro. Isso tende a tornar o país até mais interessante aos olhos do mercado internacional. Acho que a gente está aí num momento de incerteza, mas esse é um momento que tende aí, acredito nessa semana a gente já vai ter algum posicionamento, se o mercado vai subir ou cair, tá? Eu vejo que a gente tende mais a subir do que cair, muito em face aí. Se a gente tiver um pouquinho de melhora, principalmente nesses fatores, eu acho que o mercado ele vai precificar um movimento mais altista. E é isso, acho que o investidor tem que tomar um pouco mais de atenção, principalmente no mercado de bolsa nesse período, para aí de fato fazer formar suas posições a partir das próximas semanas. Tá certo, Igor. Obrigada pela sua participação aqui no BM Sinal. Espero que você volte mais vezes também. Eu que agradeço, Rani, Rafael. Obrigado a todo mundo e boa tarde aí a todos os ouvintes, telespectadores. Tá certo, obrigada. Vamos dar continuidade aqui, né, seguindo com a nossa atualização sobre o fechamento do mercado de hoje. Vamos voltar com o Rafael Lara, que tem agora a movimentação de todos os setores da Bolsa. É isso, Rafa? Fala, Hanna. Bom, exatamente, né? Vamos dar uma olhada na nossa divisão setorial do Ibovespa, lembrando que aquela nossa fotografia que a gente pega ali, né, no pré-fechamento do mercado, ali um pouquinho antes. Então, no momento que, agora você pode ver na tela, né, no momento que a gente pegou essa fotografia,
para mostrar a divisão, todos os ativos estavam com um retorno ali de 0,16%, que pareceria muito modesto, por conta justamente de um dia ali de uma leve queda. Contudo, se você for olhar os setores de serviço de comunicação e setor de imóveis, teve uma queda acima dos 2%, de 2,82% ali para imóveis e 2,16% para os serviços de comunicação. Já nos setores de materiais, o retorno foi de uma alta ali de 1,57%. Contudo, o gráfico aí, a nossa tabela está quase inteira vermelhinha e por isso que os ativos ali, todos os ativos, eu sempre gosto bastante dessa fotografia porque mostra pra gente que a movimentação foi muito maior do que a gente pode ver apenas pelo gráfico comum. Todos os ativos aí com uma queda ligeira aí de 0,16%, mas ali o setor realmente de imóveis e serviços de comunicação sofrendo bastante nessa terça-feira, Hannah. Tá certo, Rafa, obrigada. A gente segue aqui, com o nosso giro de notícias. Planos de saúde devem 2 bilhões e 900 milhões de reais ao SUS, o Sistema Único de Saúde. O valor total representa os custos de tratamento de pessoas atendidas pelo SUS e que tem plano de saúde. Isso ocorre, por exemplo, no caso de um acidente, quando normalmente as pessoas são encaminhadas para um PS do SUS. Os planos, por lei, têm que ressarcir o sistema, mas preferem questionar os valores na justiça e acumular dívidas com a União. Segundo o portal de notícias UOL, este valor poderia pagar por 58 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Os maiores devedores são a Apvida e a Notre Dame Intermédica, que juntas devem 648 milhões de reais. Ambas anunciaram fusão em março e negam que a judicialização seja uma estratégia de negócio e acusam a ANS de realizar cobranças indevidas. E a antiga Via Varejo vai vender serviço de logística para concorrentes. Veja na reportagem. Responsável pelo comando de empresas como Casas Bahia e Ponto, a Via pretende lançar no segundo semestre deste ano o seu plano de serviço especializado em logística para marketplace, sistema que integra desde o recebimento do pedido até a entrega final ao consumidor. O modelo da varejista vai oferecer serviços de coleta, armazenagem e entrega como uma plataforma aberta. Lojistas que já utilizam marketplaces concorrentes também poderão usar o serviço, que será focado em explorar essa atividade como negócio autônomo. A Via pretende abrir um novo centro de distribuição na cidade de Extrema, no interior de Minas Gerais, para atender os vendedores dentro do modelo construído para alocação pela empresa. A expectativa é de que o centro seja inaugurado em outubro para armazenar inicialmente itens mais pesados, como fogões e refrigeradores. O movimento abre 2 caminhos, um para lojistas poderem vender em qualquer site ou aplicativo e também para o fechamento de acordos diretamente com a Via. Segundo dados do site da rede, essa taxa varia entre 13,5% e 16%, mas o grupo vem aplicando isenções temporárias para atrair mais vendedores. Além do pacote de logística, a Via estuda lançar até 2022 uma plataforma de logística de consumidores para consumidores, que realizará o transporte de produtos entre pessoas físicas. Que as lojas Renner, segundo o relatório da XP Investimentos, deve adquirir a Dafit, uma das principais lojas virtuais de moda. O Rafael Lara tem mais informações sobre essa aquisição, né, Rafa? Exatamente, Hannah. O relatório da XP afirma que a Dafit é a principal empresa no radar da Renner e que ela deve ser adquirida o quanto antes. Porém, o processo de aquisição pode incluir também a Amaro e a Privalha, mas o processo de aquisição dessas duas empresas pode ser um pouco mais difícil, especialmente no caso da Privalha, que recentemente protocolou um pedido de IPO, oferta pública de ações na CVM. O relatório ainda traz informações sobre outras possibilidades de fusões e aquisições. As gigantes Arezzo e Vivara também podem adquirir novas companhias e um movimento para se consolidar entre os seus públicos-alvo. Os analistas lembram que o grupo Soma, outro gigante do setor, deve concentrar esforços para se integrar à Hering, adquirida recentemente por mais de 5 bilhões de reais. Hannah. Obrigado, Rafa. O governo publicou que a medida provisória que cria um comitê antiministerial com mais poder de ações emergenciais e retira o trecho que previa a possibilidade de racionalização compulsória de energia. Veja na reportagem. A medida provisória centraliza a gestão da crise hídrica e aumenta os poderes do Ministério de Minas e Energia.
Ele permite ainda a adoção de procedimentos competitivos simplificados para a contratação de energia elétrica, sem especificar fontes que podem ser acionadas. O texto cria a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, grupo de ministros que poderá impor medidas de gestão. O texto autoriza que o chefe da pasta de Minas e Energia adote medidas individualmente, que depois serão analisadas com os demais membros do grupo na reunião seguinte à decisão. As regras de funcionamento do grupo serão definidas na primeira reunião do colegiado. A medida provisória propõe ainda que o colegiado seja extinto no último dia útil do ano. O prazo, porém, dependerá do Congresso, já que apesar de medidas provisórias terem força de lei do momento de sua aprovação por até 120 dias, precisam também de aprovação do Congresso nesse prazo para continuarem valendo. E a Comissão de Valores Mobiliários abriu processo para avaliar os motivos de a rede de academias de ginástica Smart Fit não ter informado ao mercado sobre uma disputa que trava na Justiça com 2 sócios minoritários. Ontem, 3 dias após ser citada, a empresa respondeu à autarquia afirmando que o fato não influencia na capacidade de decisão dos investidores. Esse processo ocorre às vésperas do IPO da Smart Fit na Bolsa Brasileira. O início do período de reservas está previsto para hoje e tem encerramento agendado para o dia 9 de julho. Os acionistas minoritários com quem a empresa está brigando na Justiça entendem ter o direito de participar do IPO e pedem por meio de liminar para que parte das ações sejam bloqueadas. A Smart Fit não reconhece a ampliação do prazo de vigência do acordo. E falando agora, sobre os impactos da entrada de capital estrangeiro na Bolsa, hoje a Paula Moraes conversou no BMC News com o Pedro Menin, trader profissional da Quantset, que avaliou os impactos que a entrada desses aportes podem trazer para a Bolsa de Valores. Vamos acompanhar. A gente tem visto aí um movimento de entrada de capital estrangeiro na Bolsa, né? Os números até agora têm superado até os do ano passado. Como que você está vendo esse fluxo de dinheiro estrangeiro, Pedro? Quais são os impactos que você vê aí dessa entrada, né? E o que esperar para os próximos meses? Olha, tá intenso mesmo. A gente tá batendo recorde atrás de recorde aí. Acho que já passou de 40 bi. Já passou de 40 bi só esse ano. É uma sequência de vários dias com entrada de dinheiro gringo. Até na última participação que eu fiz aqui, eu comentei sobre alguns setores, alguns papéis que estavam tendo forte entrada e continuaram, né? Então, acho que me chama a atenção bastante Vale, Petro, alguns papéis do consumo que já estão começando a virar, tá? De lá para cá subiu, mas já estão começando a virar, assim como bancos, principalmente os bancões, já estão começando a dar uma freada aí no fluxo, mas ainda tem muita entrada via índice, via stock picking direto ali em algumas small caps, em alguns setores específicos, mas é inegável, a entrada do dinheiro aí, do dinheiro estrangeiro é bem relevante. A gente vê isso até pelo dólar. Um dia como sexta-feira, por exemplo, o dólar ficar onde ficou, não explodir para cima, como seria o normal há poucas semanas atrás, mostra que está tendo, sim, bastante entrada de dinheiro aqui dentro. Isso é só por fundamento, só porque melhorou o clima em Brasília, só porque está passando os piores efeitos aí, níveis de incerteza da pandemia? Não. Também entra aqui uma questão técnica do carry trade, com o BC apostando, direcionando a política monetária com um tom mais hawkish de aumento das taxas de juros, o Brasil se torna cada vez mais atrativo, dado o nível de risco dele, para o yield que a gente paga nos títulos soberanos, né? Então, compensa muito o gringo internalizar o dinheiro aqui dentro, porque ajustado ao nosso risco, hoje a gente paga bem mais do que pagava há pouco tempo atrás, né? Com Selic a 2, 2,5%, 3,5%. A gente está se adequando mais à nossa realidade, e isso incentiva o carry trade, que faz com que investidores estrangeiros tragam dinheiro para cá. Saiu agora, às 9h30 da manhã, uma notícia de que o Tesouro entrou com um prospecto preliminar para emissão de um bond global, uma emissão global de títulos, emissão de dívida em dólar. Isso é bastante positivo.
provavelmente vai ter uma demanda alta, como teve da última vez, e vai corroborar mais uma vez de que o gringo está olhando para o Brasil, ele quer colocar o dinheiro aqui dentro. Então, para nós é bastante positivo. Ô Pedro, mas você não acha que essas questões aí também dos ruídos políticos, né? Isso de certa forma pode acabar atrapalhando também esse fluxo estrangeiro, o gringo aí, ele poderia talvez trazer uma incerteza, esse cenário aí, influenciar, ou seja, você acha que pelas essas incertezas que a gente tem visto aí nesse cenário político, a gente afastaria também um pouco os investimentos vindos de fora? Olha, a coisa que o gringo faz com melhor capacidade ali, o que o gringo mais gosta de fazer é pular fora quando o barco começa a afundar, né? Então eles não são apaixonados por teses, não. Eles estão entrando agora, tá propício o momento para eles, até por esse movimento técnico da taxa de básica de juros, mas no primeiro momento de incerteza, eles não pensam duas vezes para pular de fora. Então ele se assustou aí na sexta-feira, vendeu lá 15 mil contratos, foi o maior vendedor dos tipos de players no mercado futuro, por exemplo. Agora, ontem ele já comprou de volta, comprou tudo e mais um pouco de volta. Então, assim, ele vai reagir rápido e sempre com bastante intensidade a tudo que acontece no país, principalmente em Brasília. Mas a gente está num ambiente mais calmo já há várias semanas, vários meses, né? Eu acho que, como eu falei, gera um ruídozinho maior em alguns pontos de discussão, como o do Luiz Miranda, gera, e ele vai reagir a isso. Agora, passa um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não aparece nada, isso vai se amenizando e ele vai continuando a sua trajetória. O que não pode acontecer é, de fato, um grande escândalo em Brasília, um prejuízo grande aí nas negociações com o Congresso para reforma tributária e tudo mais. A gente tem que pensar também que a gente tem pouco tempo para essas últimas reformas, né? Querendo ou não, vai uns 6, 8, 9 meses, e se demorar muito mais que isso, a gente chega nas eleições e aí trava de vez. Então o gringo vai sim ficar de olho na agenda política, mas o que a gente tem hoje não é nada comparado o que a gente tinha há meses atrás, no ano passado, por exemplo. Ele vai ficar de olho, mas por enquanto está tudo, na medida do possível, tranquilo. Nosso giro de notícias, a top model brasileira Gisele Bündchen e o marido Tom Brady adquirem participações em empresas de criptomoedas. O Rafa sempre tem as informações aí sobre isso. Rafa, fala pra gente. Exatamente. Sou muito fã do Tom Brady, né? Torcedor do Patriots, então, e também sou fã de criptomoedas, então quando tu vê essa notícia, meu radar logo apitou. O casal que já investe no mundo dos ativos digitais comprou uma participação acionária na empresa de criptomoedas FTX, né? FTX, como parte de uma parceria de longo prazo. A modelo e o jogador de futebol americano serão embaixadores da FTX e, além desse papel, a Gisele também será assessora de iniciativas ambientais e sociais, de acordo com o comunicado divulgado hoje. A empresa não divulgou a fatia de participação do casal, mas informou que ambos receberão uma quantia não especificada e que também terão acesso ali a um tipo específico de criptografia. Hannah. Valeu, Rafa. Vamos continuar então, né? Já falando aí de criptomoedas, né? As moedas digitais. Vamos ver como é que está a cotação do Bitcoin nesse momento? Hannah, parece que desde que a gente começou aqui o Now, né, o Bitcoin, quando ele estava ali em queda aos 150 mil reais, agora ele engrenou uma alta aí, pelo menos nos últimos nossos programas, hoje ele está numa alta de 5,84% aos 181.511 reais. Ele está operando por volta dessa casa aí, ele chegou numa máxima hoje de 182 mil reais, e uma mínima também ele teve de 170 mil, ou seja, mais de 10 mil reais de valorização nas últimas 24 horas. Hannah. Valeu, Rafa. Vamos dar continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o nosso segundo convidado do dia, o analista técnico Leandro Petrocas, que vai fazer a leitura do dia, né? Fazer a gente entender um pouquinho como é que o mercado se comportou nessa terça-feira. Leandro, primeiramente, boa tarde, né? Quase boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Olá, Hannah, Rafa, boa tarde. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com o time da BMC. Opa, então vamos começar. Na verdade, antes da gente começar aqui a conversar com o Leandro, já vamos deixando aí no nosso chat perguntinhas, né? As empresas que vocês querem que o Leandro analise. Então vamos fazer, né, Leandro? Vamos fazer um balanço aí de como foi o mercado hoje. Vamos ver como é que o Ibovespa se comportou? Claro, vamos lá. Posso compartilhar a tela, Hannah?
Vamos compartilhar a tela para o pessoal já conseguir acompanhar a explicação, conseguir olhar os gráficos. Maravilha, então, o Ibovespa hoje fecha com 0,08 de queda, né, praticamente estável, só que o início do pregão de hoje foi bastante vendedor. Eu vou colocar o gráfico intradiário de 15 minutos aqui, a gente percebe que o início do dia foi bastante vendedor, depois o mercado engrena uma alta, né, então recuperando boa parte das perdas e deixando no gráfico diário um padrão de candle que a gente chama, não é bem um martelo, por conta de uma questão técnica do tamanho do corpo, mas a gente percebe realmente essa sombra inferior, né, a gente percebe que realmente o mercado dá uma afundada e volta. Do ponto de vista técnico, o cenário ele é ainda congestionado por Ibovespa, né? A gente tem os 128 mil pontos e os 130 mil pontos como regiões importantes. Eu ainda entendo que a gente pode visitar os 120.500 como região de suporte ainda essa semana, tá? Mas para realmente o mercado deslanchar, é importante o rompimento dos 130 mil pontos, a máxima de 2 semanas atrás. Tá? Então eu destacaria realmente o 130 como resistência no gráfico diário, o suporte no 125.500 que pode ser visitado, e entre esses dois patamares, realmente uma região de muita bagunça, muito equilíbrio entre oferta e demanda, o que é o mais lateral e mais indefinido para o nosso Ibovespa. Tá certo, vamos dar uma olhadinha aí também nos papéis das maiores altas do dia, né? A gente viu, por exemplo, a Braskem se destacando aí ao longo do dia, né? No pregão de hoje. Sim, Braskem fazendo um movimento importante, né? Emplacando uma alta de 5,30%, praticamente fechamento na máxima, sugerindo que o papel pode buscar as regiões aqui de topo prévio que são importantes. O número R$60 redondo é para funcionar como um número importante para o papel, e também a abertura dessa barra R$60,70 aí como um próximo alvo já está bem pertinho. A gente percebe que realmente houve uma entrada de força compradora, até fazendo um movimento de pivô de alta, que a gente chama, né, um movimento de expansão, um movimento de retração, um rompimento de topo prévio, então sugerindo que realmente a Braskem pode buscar essas regiões de topo prévio. E também é importante destacar que quando a gente tira o zoom do gráfico, a gente percebe que realmente não tem nenhuma resistência muito relevante que possa impedir o avanço do papel. Tá? Então está em tendência de alta, acabou de fazer um pivô de alta, fechou com uma valorização bastante expressiva de 5,3%, agora aguardar os próximos passos. Lembrando sempre, né, análise técnica não vai cravar todos os movimentos futuros, né? Ela indica o movimento passado dos players e para onde há uma maior expectativa de onde deve caminhar o ativo. Lembrando que isso a gente não tem certeza, né? Amanhã é um novo dia, a gente precisa reavaliar como que os players estão interagindo no papel, mas sem dúvida alguma que hoje Braskem emplaca aí um sinal bonito, um sinal interessante de compra. Tá certo, ó, Leandro, vou chamar aqui, vou passar a bola, na verdade, para o Rafael Lara, que sempre tem perguntas aí pra gente. Rafa? Tá certo, obrigado, Hanna. Novamente, seja muito bem-vindo aqui ao BMCenal. Novamente, né, Petroca, sempre um prazer ter você aqui conosco. Trocas, hoje uma ação que chamou bastante atenção do investidor foi a ação do Banco Inter, né, que fechou aí numa alta de quase 4%. Será que teria como você avaliar para a gente o papel, por favor? Claro, vamos lá, Rafa, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Sempre sou muito bem recebido pela equipe da BMC, então sempre que precisarem pode me chamar. Bom, BID, falando da BID 11, né, que é aquela unit que faz parte do Ibovespa, realmente emplacou 4,13%, também num movimento parecido com o Braskem, não fechou na máxima, deixou um pouquinho de sombra superior, mas dá para entender que realmente o papel está com força compradora, tem os recuos que o papel faz, os compradores voltam a atuar no papel. A gente percebe um rompimento de uma linha de tendência de baixa traçada, unindo esses topos prévios, foi rompida, o papel testa as médias, volta a subir. Eu vejo como alvo técnico realmente para BID 11 a região dos 78, quem sabe até R$80
e depois, naturalmente, a gente teria que reavaliar os movimentos do ativo. Sem dúvida alguma, é um sinal forte, volume acima da média, aquilo que a gente costuma dizer, né? O papel está na mão do comprador mesmo, e tende a continuar assim até que apareça um sinal de reversão. Tá certo. Agora, a galera aqui mandando no chat, né? Galera, a gente tem aqui um público bastante engajado, né? O Helder, que sempre está aqui conosco no BM Senal, perguntando se você pode avaliar Mills 3. Vai da Mills, que eu acho. Claro, vamos lá. Uma small cap, sim, um papel que tem uma liquidez um pouquinho reduzida. O que me chama atenção nesse gráfico, né? A gente teve um processo de alta marcado aqui num fundo no mês de março, um processo de expansão, né? Praticamente quase dobrou o papel, né? Do fundo ao topo aqui a gente tem 95% de alta, e depois uma consolidação, uma lateralização, um equilíbrio entre oferta e demanda. Tá? Só que com o sinal de hoje, dá a entender que realmente quem está vencendo essa batalha entre compradores e vendedores são os compradores. Ontem nós tivemos um dia bastante volátil com alto volume, e hoje um fechamento com 2,7 de alta, mas realmente com os preços saindo de uma região de resistência, uma região de consolidação, que inclusive a gente pode traçar uma figura chamada de triângulo ascendente. Tá? Isso sugere então entrada de força compradora no papel, saída de consolidação, tem como alvo buscar os R$ 9,20, que é um topo prévio importante. Se romper o R$ 9,20, vale aquele exercício, tira o zoom, onde estaria o próximo topo. Tem um alvo técnico nos R$ 11,00 redondo a médio prazo. É certeza que vai lá? Não, não é, mas é um sinal técnico importante. A gente percebe que realmente o papel ficou consolidado durante um tempo e é um rompimento com convicção e com volume, né, indicando que realmente os compradores voltam a ter um interesse no papel. Pode enroscar no 9,20? Pode. Pode romper o 9,20? Pode também, mas seria um ponto de alerta para quem eventualmente tiver posições no ativo, para ver, primeiro, se chega lá, e segundo, como chega lá. De repente pode dar uma enroscada aqui, pode ser que os vendedores voltem a atuar, tendo em vista que já fizeram isso no passado, é de se esperar que o comportamento possa se repetir no futuro. Tá? Então eu ficaria atento ao 9,20 da Mills, mas o sinal de hoje é, sem dúvida alguma, um belo sinal de compra. Tá certo. A galera aqui no chat mandando cada vez mais papéis aqui. O Juliano Wilbert perguntando se você pode analisar o WEG 3, a famosa, né? A famosa criadora de bilionários, né? Formadora de bilionários, a WEG. Pois é um papel que deu muita alegria para muitos investidores, né? No passado realmente engatou uma tendência de alta bastante sólida, mas nesse ano o papel realmente está devendo, né? Tá em queda no ano na faixa de 20%, e graficamente ainda não está tão clara a movimentação do papel. A gente teve uma movimentação de alta aqui, 15% de alta, um processo de correção, e os compradores voltam a atuar no papel. Tá? O papel fechou hoje em alta de 2%. Ponto. Segundo, existem vários elementos de resistência no gráfico do papel que precisam ser superados para que o papel consiga andar. Tá? O primeiro deles é uma linha de tendência de baixa, do qual o preço está se aproximando. Segundo, uma região de topo prévio aqui nos R$ 36,00, depois R$ 37,20, depois R$ 38,00, são pontos importantes para o papel. Tá? Tá em tendência de alta? Não está em tendência de alta. Está em tendência de baixa? Também não está em tendência de baixa. A análise técnica tem a questão de tendência de alta, baixa, lateral e, no meu entendimento, uma tendência indefinida. Então, tem uma figura traçada aqui também que é um triângulo, onde eu tenho uma linha de tendência de alta aqui, uma linha de tendência de baixa aqui, e os preços estão caminhando para o vértice desse triângulo. A saída, né, ou seja, um fechamento acima de R$ 35,30 ou abaixo de R$ 33,00, configura a saída dessa figura, e aí o papel pode ganhar força na direção que sair. Tá? Do contexto mais amplo, né, tirando um pouco o zoom e analisando o papel, realmente não está fácil, a vida não está fácil para os compradores que querem tentar buscar um movimento mais direcional no papel. Vale a pena monitorar a saída dessa figura para ver quais serão os próximos passos do ativo.
Tá certo. Agora mais gente aqui mandando pergunta. O José Ribeiro perguntando se você pode ver o papel da Gol 4. A gente falou já, inclusive, mais cedo sobre os papéis dos setores aéreos, né? Do setor aéreo, né? Inclusive, hoje Gol aí, um gráfico bastante interessante, né? Perfeito, Gol. Rafa, Gol 4, esse tá fácil de identificar a tendência de baixa, né? Faz uma pernada de baixa, faz uma perna de correção de alta com as médias móveis apontadas para baixo e uma nova pernada de baixa, tá? Suporte do papel 22,70, 22,40 são pontos importantes que podem segurar as quedas eventuais novas quedas que o papel vier fazer. Eu não tenho, pelo gráfico diário, nenhum sinal de compra a favor da tendência, né? O papel está em tendência de baixa, pode realmente estancar as vendas, né? Pode realmente segurar esse movimento vendedor nessas regiões de suporte que eu mencionei, 22,70, 22,40, mas não necessariamente vá parar de cair. Então, o cenário realmente aqui, para os acionistas da Gol, olhando o gráfico diário, é um cenário mais complicado, tá? Realmente com muita força vendedora atuando, então precisaria ter um pouquinho de cuidado aí quem tiver posições compradas no ativo. Tá certo, sempre muito precisa a análise do Petrocas aqui. Vamos lá, o Marcos Salsa perguntando se você pode ver o papel da TIM S3. O papel que sempre, nos últimos programas tem estado claro. Aqui no nosso radar. TIM S3 é um papel também usualmente difícil de pegar tendência, né? A gente vê realmente que tem momentos que o ativo faz movimentações de alta, depois movimentações de baixa, depois devolve tudo, depois passa um tempo lateral. É um dos gráficos que realmente, para trades mais longos, não é o tipo de papel mais fácil, digamos assim. Do ponto de vista técnico, o papel testa uma região de suporte dos 11,70, né, onde tem fundos prévios bem marcados no gráfico, e rejeita a perda desse patamar. A gente percebe que tanto hoje quanto ontem, os candles formados possuem longa sombra inferior, ou seja, os vendedores empurram os preços para baixo e ao longo do pregão os compradores voltam a comprar. Tem um sinal de compra claro no papel? Não tem. O papel tem tendência de baixa, fez um pivôzinho de baixa, perdeu as médias, chegou a cair quase 6%, mas está numa região de suporte, denotando que realmente a demanda pelo ativo nessa região dos 11,70. Por outro lado, se os compradores não segurarem o ativo nessa região de preço, aí complicou. O papel não tem realmente nenhum suporte muito relevante aqui do lado esquerdo do gráfico, e vale destacar também que a gente olha lá para março de 2020, né, o auge do crash, do Covid, e os preços estão namorando aquela região de fundo, né? Então, realmente, é de se esperar que aqui haja uma certa demanda pelo ativo, mas fica aqui a ressalva, né? Se perder, né, um fechamento abaixo da região dos 11,50, cai no que a gente chama de vazio gráfico, sem suportes relevantes, teria que ficar atento. Para pensar em compras, teria que esperar realmente uma reversão dessa tendência, uma vez que o movimento vendedor é predominante no ativo. Tá certo, mais gente aqui mandando pergunta aqui, o Caio Falcão perguntando se você pode analisar o IBR3. O IBR3 que é sempre um papel bastante aí no holofote do investidor, né? Será que vai disparar? Será que não vai? Enfim. O IBR3, eu sempre gosto de comentar o seguinte, né? Por trás de cada gráfico tem uma história de uma empresa. E qual é a história da Oi? É uma empresa que está realmente num processo de turnaround, né? A gente não pode deixar de fazer uma breve análise fundamentalista, do qual tem alguns triggers, né? Tem alguns gatilhos de valorização, né? Enquanto esses gatilhos não se concretizarem, ou alguns deles, né, realmente o papel fica meio largado, e é o que a gente percebe realmente pela atuação dos players no ativo. O papel tem a região do 1,50 como região de suporte, e tem aqui a região do 1,70 como resistência. Inclusive, a gente tem uma linha de tendência de baixa traçada aqui, formando então um triângulo descendente. O que é um triângulo descendente, Petrocas? Quando você junta uma linha de tendência de baixa, ou seja, fundos mais baixos, e topos mais altos, topos mais baixos e fundos no mesmo nível, você tem um triângulo traçado, do qual a perda do R$ 1,50
traria ou tende a trazer um movimento vendedor mais intenso, e a gente olha para o lado esquerdo do gráfico, também não encontramos suportes relevantes. Então a Oi é um típico case que a qualquer momento pode subir numa porrada só, igual nós vimos também no segundo semestre do ano passado, uma expressiva valorização do papel, de quase 300% aqui, numa porrada bem direcional, só que desde então o papel marca o topo em janeiro e vem numa tendência de baixa. Eu ficaria muito atento à eventual perda desse patamar do 1,50, porque graficamente não tem suportes relevantes no ativo. Tá certo, Petrocas. Ó, o pessoal aqui no chat me dando um puxão de orelha. O Hamilton Lima Sul, desculpa, Hamilton, você está sempre aqui com a gente. Hamilton perguntando se você pode ver o papel CCPR3, que olha, naquela nossa Olimpíada dos tickers aqui, é o papel que, se eu não me engano, é da Cirela, não? Não da Cirela? Ou errei? Cirela Properties. Olha só. Cara, CCPR é um papel que está em tendência de baixa, tinha um antigo canal de alta desenhado aqui, perdeu esse canal, testou a linha de retorno do canal como resistência e volta a cair, tá? Arma um pivô de baixa, ou seja, dá uma complicadinha, né, para quem tem posições no ativo, uma vez que ele está em tendência de baixa, e aí tende a cair até buscar próximas regiões de suporte. Olhando para o lado esquerdo do gráfico, eu tenho um suporte no fundo prévio no 11,64, inclusive o preço já está pertinho desse suporte, e uma antiga zona de consolidação aqui embaixo, que também funciona como região de suporte horizontal, R$11, 11,10. Tá? A região dos 12,20 é resistência, né? Uma vez que eu tenho as médias apontadas para baixo, funcionam como elementos dinâmicos de resistência, 12,20, 12,40 são pontos que o papel precisa romper para voltar a subir. Mas realmente, no curto prazo, o cenário é desafiador, tem uma tendência de baixa instalada e confirmada no papel, teria que ficar atento às próximas movimentações. Realmente um fluxo vendedor atuando nos últimos 3 pregões bastante intenso, bastante contundente, né? Nos últimos 3 dias, o papel do topo ao fundo cai aí na faixa de 6,2%. Tá certo, e aqui mais gente mandando pergunta aqui. O Matheus Magrin perguntando se você pode ver o papel da Ambev, a BEV3. E depois, para não ter uma puxão de orelha, o Fernando Alexandre perguntou se você poderia analisar o papel da BCFF11. Se eu não me engano, é fundo imobiliário do BTG, não? Sim, BCFF é um fundo imobiliário. Na verdade, todos os FIIs apanharam bastante, né? Inclusive com um movimento volátil muito grande, né? Um movimento de volatilidade muito além do usual, digamos assim, e a gente sabe que a causa disso é realmente essa proposta de reforma tributária que está rolando em Brasília, e isso traz muita incerteza para os ativos, tanto para as empresas pagadoras de dividendos, tanto para os fundos imobiliários. Eu não sou muito fã de fazer análise de fundo imobiliário por análise técnica, né, por conta realmente da baixa liquidez, né. A análise técnica funciona como um termômetro dos players que operam determinado ativo. Tá? Feito esse disclaimer, a gente vê que o papel faz uma pernada de baixa bastante expressiva, faz um candle no pregão de ontem bastante volátil, então sombra superior, sombra inferior, e hoje fecha em alta de 3,2%, fechando na máxima. Meio que tem um sentimento aqui, Rafa, aqui tem um arrependimento de quem vendeu esse ativo, e ou está recomprando, ou quem estava de fora está aproveitando a promoção para comprar. Tá? Pode ser que o papel busque a média móvel de 20 como região de resistência e alvo para essa movimentação no 81,60. Tá? Reforço o disclaimer de que a análise técnica tem as suas fragilidades, uma vez que é aplicada a ativos pouco líquidos, como é o caso dos fundos imobiliários. Tá? Mas ainda assim, me sugere esse gráfico, né, que o papel realmente possa buscar o 81,60 como próximo patamar. Falando da Ambev em si, é um papel que fez um pivô de baixa aqui, caiu, subiu, caiu, fez uma barra que me sugere que é um candle de exaustão de venda na sexta-feira, papel fechando com 5,50 de alta, com alto volume, depois de já estar caindo bastante, abrindo espaço para um repique, né? Então, ontem nós tivemos uma alta de 3,2%, e hoje o papel fechando com 1,20 de queda, mas também deixando aquela sombra inferior, demonstrando que os compradores voltaram a atuar
no ativo ao longo do pregão, tá? Ambev está em tendência de baixa, mas pode repicar até a região de médias, eventualmente 17,90, 18,10, são pontos interessantes que podem ser atingidos. Agora, se fechar abaixo dos R$17, não tem os suportes relevantes do lado esquerdo, pode ser que o papel caia, eventualmente, até quem sabe num cenário bem mais pessimista para o ativo, não dá para saber, mas é um alvo técnico que eu preciso mencionar aqui, fechamento de gap nos R$15. Tá certo. E agora aqui, para a gente finalizar, o Lambert Souza perguntou se você pode avaliar CARD3, CARD3. Se eu não me engano, olha, eu sempre dou um chute aqui, eu sempre gosto dessa brincadeira. Eu acho que é o da CSU, não, de Card System da CSU, não é não? É isso aí, CARD3 é o ticker da empresa CSU Card System, é um papel também com uma liquidez um pouquinho reduzida, tá? E a gente vê o papel trabalhando dentro de um canal de baixa, né? Eu tenho uma linha unindo topos aqui, uma linha unindo talvez um canal mais estreito aqui, esses fundos, tá? E a saída desse canal pode trazer algum tipo de movimentação de alta. O papel está com uma tendência indefinida, tá? É fácil perceber essa indefinição por conta das médias. O papel vai para cima das médias, para baixo, para cima, para baixo, mostrando que realmente há um equilíbrio entre oferta e demanda, equilíbrio entre compradores e vendedores. O papel se negou a perder uma região de suporte nos 23,30, ou seja, o papel cai e volta, né, largando uma sombra inferior, mas ainda assim sem denotar reversão de tendência. Se romper esse topo prévio, nos 24,70, aí quem sabe o papel possa ganhar momento, né, possa retomar o movimento de alta, rompendo 24,70, pode buscar esse outro topo no 26,20. Tá? Por hora, cenário indefinido para a CARD3. Tá certo, Leandro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Se você já puder voltar aí com a câmera para a gente já finalizar aqui, que já são 5h57, e senão o pessoal da produção começa a me puxar a orelha, senão eu ficava aqui 3 horas só analisando o papel, porque eu adoro muito isso, viu? Então, ó, muito obrigado novamente pela sua participação aqui hoje. Já vou passar aqui para a Hanna. Hanna, vai daí. Leandro, queria agradecer também a sua participação. Espero que você volte mais vezes aqui para fazer mais análises com a gente, tá bom? Fique sempre, seja muito bem-vindo, fique sempre à vontade, como todas as vezes, tá bom? Tá, joia. Obrigado, Hanna. Obrigado, Rafa. Sempre um prazer estar aqui com vocês e deixar também, naturalmente, um grande abraço para os nossos ouvintes. Precisando, estou sempre à disposição. Sempre um prazer, uma honra passar pelos gráficos aqui do mercado. Boa tarde a todos. Um abraço. Tá certo, obrigada. Então já começo, né, me despedindo também do meu parceiro aí, Rafael Lara, que passa aí a tarde inteira com a gente, trazendo atualizações do mercado. A gente se encontra então amanhã, Rafa? Exatamente, Hanna. E como de tradição, né, gostaria de pedir para você visitar o nosso portal, nossas redes sociais, @bmc.news também, né? Hoje, de novo, ela estava aqui, tia Vera e minha mãe também, a Daniela. Então, um beijo enorme para elas aí. E boa terça para todo mundo. E amanhã a gente se vê, né, Hanna? É isso aí, Rafa. E o BMC Now fica por aqui. Fique agora com o programa Analytics com Marco Saravalli e Bo Williams. Uma ótima noite para você e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.